Olá pessoal do nono ano, então vamos para a correção da nossa lista aí de equaçãozinha de segundo grau, tá? Então questão de número 1, identifique os coeficientes A, B e C nessa ordem de cada equação e associe a coluna 1 e 2. Então vamos lá, na letra A, quem que é o coeficiente? O A, o B e o C. Então aqui no A, ó, quem que é o coeficiente A? 1, o B 2 e o C menos 1. Então, quem que tá? 1, 2 e menos 1. Opa, olhando aqui, essa quarta coluna. Então, aqui é a letra A. Letra B, ó. Quem que é A, quem que é o B e quem que é o C. O A é 3, o B é 3 e o C também é 3. Então, olhando aqui nessa segunda coluna, ou seja, esse terceiro termo aqui é o B. C, menos 1. A é menos 1, B é 7 e o C é 5. Então, ó, menos 1, 7, 5. Então, ou seja, o primeiro termo aqui é o C. No D, ó, o A é 5, o B é 7 e o C é menos 1. Observando aqui quem que é, ou seja, o último, letra D. E aqui, o A é 1, o B é 1 e o C também é 1. Ou seja, o segundo termo aqui dessa coluna, certo? Bem, questão de número 2. Observe a equação t ao quadrado menos 5t mais 4 igual a 0. Né? Marca a alternativa que indica as soluções. Então, vamos lá. Equaçãozinha de segundo grau, a gente sabe então que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os seus coeficientes. Então, quem é o A? Então, aqui nessa aqui o A é 1. Quem é o B? Menos 5. E o C é 4. Descobrimos os coeficientes? Então, vamos lá. Vamos descobrir quem é o delta. O delta quem que é? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, temos quem é o B, temos quem é o A, temos quem é o C. Então, delta é igual B ao quadrado, mas o B é menos 5. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então, delta é igual a 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, isso é igual a 25, positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Então, delta é igual a 25 menos 16, isso é igual a 9. Então, descobrimos o valor de delta. Descobrimos? Então, vamos jogar lá na formulazinha de Bhaskara. Bhaskara é igual, né? Quem que é a fórmula? X é igual menos o B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, x é igual menos o B, mais o B é quanto? Menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é quanto? 9, sobre 2 vezes A, que é 1. Certo? Então, substituímos aí, agora pelos valores. Então, vamos lá. Descobrir a primeira solução. X, uma linha. Vai ficar ó, menos com menos, mais. Então, fica 5, mais. Raiz quadrada de 9 é 3 sobre 2. 5 mais 3, 8. Dividido por 2, 4. Então, deu 4 positivo. X, duas linhas, que seria a segunda solução. Menos com menos, mais, então fica 5. O negativo menos, raiz quadrada de 9, 3, dividido por 2. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Então, quem que seria a solução aí? A solução seria 4 e 1, ou seja, a alternativa B. Essa seria a solução. Questão de número 3. O nível de óleo em um reservatório varia com o tempo, T, contando em horas, conforme a fórmula. N é igual a menos T ao quadrado mais 7T mais 18. Calcular o tempo em horas em que o nível do óleo desse reservatório chegará a
0. Tá? Então, tá aqui uma equaçãozinha de segundo grau, certo? Que a gente vai jogar na fórmula aí agora. Para isso, a gente tem que primeiramente encontrar quem são os coeficientes. Então, quem que é o A? Menos 1. Quem que é o B? O 7. Quem que é o C? 18. Descobrimos os coeficientes, vamos jogar lá no delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado, mas o B é quem? 7, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 18. Então, delta é igual a 7 ao quadrado, 49. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Certo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 18 vai dar aí quanto? 72. Então, delta é igual a 49 mais 72, isso é igual a 121. Certo? Descobrimos o delta? Beleza, então agora vamos lá para a básica. Que é quem? X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Então, x é igual a menos o B mais o B é 7, mais ou menos raiz de delta, que é igual a 121, sobre 2 vezes A, 2 vezes menos 1. Então, primeiro, x uma linha, que é igual menos com mais, menos 7, certo? Mais raiz quadrada de 121, isso é igual a 11, dividido por menos 2. Menos 7 com mais 11, isso é igual a 4, dividido por menos 2, isso é igual a menos 2. Segunda solução, x duas linhas, tá? Então fica, menos 7 com menos 11, dividido por menos 2. Menos 7 com menos 11, menos 18, dividido por menos 2. Isso é igual a 9 positivo. Então, ou seja, a gente conta a hora negativa? Não, então o x uma linha está descartado. Então, quantas horas que ele vai gastar? 9 horas, tá? Questão aí de número 4. As duas soluções de uma equação do segundo grau são menos 3 e 1. Então, a equação é... Então, vamos ver. Elas têm que ter aí as menos 3 e 1, tá? Então, qual dessas aí vai ter? Então, ou seja, vamos jogar o valor. Então, no lugar do x, a gente coloca menos 3, tem que dar igual a 0. E depois a gente coloca o 1, também tem que dar 0. Então, se eu colocar aqui, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais com menos, menos. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 3. 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Então, ou seja, o valor com menos 3 deu certo. Então, vamos ver com 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3. 1 mais 2, 3. Menos 3, 0. Ou seja, a solução dessa equação aqui realmente é menos 3 e 1. Então, ou seja, a alternativa A. Questão de número 5. Resolva a equação de segundo grau, 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Então, vamos lá. Resolvendo a equação de segundo grau, a primeira coisa é determinar os coeficientes.
Então, quem é o A? 2, B, 1 e o C, menos 3. Determinamos os coeficientes, vamos lá. Primeiro a gente joga no delta, que é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vai ficar, ó, delta é igual a B ao quadrado, só que é 1, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 3. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, delta é igual a 1 mais 24, 25. Então, descobrimos que o delta aí é 25. Agora, jogo na barra. Então, x é igual a menos o b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, no lugar do b, a gente joga o quê? O valor de b, que é quem? 1. Então, menos 1, mais ou menos. No lugar do delta, eu jogo o valor, que deu quanto? 25. 2 vezes o a, que é 2. Então, vamos lá. Primeiro resultado vai ficar o seguinte. Menos com mais, menos 1, mais raiz quadrada de 25, 5. Dividido por quem? 2 vezes 2, 4. Então, ficou, ó, x uma linha, certo? X uma linha. Menos 1 mais 5, isso é igual a 4. Dividido por 4, isso é igual a 1. X duas linhas. Menos 1 com menos 5 dividido por 4. Menos 1 com menos 5, isso é igual a menos 6 dividido por 4. Se a gente tentar fazer a divisão aí, seria igual a 1,5, né? Menos 1,5, tá? Ou simplificando, menos 3 meios, tá? Então, a solução aí é igual a 1 e menos 1,5. Questão de número 6. Determine a maior raiz da equação. Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Então, vamos lá. Vamos determinar as raízes, né? Aí depois a gente vê quem que é a maior. Quem que é o A? Menos 2. Quem que é o B? 3. Quem que é o C? 5. Então, determinamos quem que é os coeficientes. Então, vamos lá jogar. Primeiro no delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado, mais o B é 3. Menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 5. Então, vai ficar assim, ó. Delta é igual a 3 ao quadrado, 9. Menos vezes menos, mais. Vezes mais, mais. 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Então, delta é igual a 9 mais 40, 49. Certo? Então, ó, descobrimos o delta, agora vamos jogar na Bhaskara. Então, x é igual a menos o b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b mais o b é 3, mais ou menos, raiz de delta mais o delta é 49, sobre 2 vezes o A é menos 2. Então, ó, primeira solução, que é o x uma linha, menos com mais, menos, então fica menos 3, mais raiz quadrada de 49, isso é 7, sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Então, menos 3 mais 7, isso é igual a 4. Dividido por menos 4, isso é igual a menos 1. Certo? X, duas linhas.
Vai ficar assim, ó. Menos 3 com menos 7 dividido por menos 4. Menos 3 com menos 7, isso é igual a menos 10 dividido por menos 4. Isso vai dar aí, ó, menos 4 dividido por menos 10, aproximadamente 2,5. Tá? Então aí, ó, qual que é a maior raiz? A maior raiz é 2,5. Tá? Então a maior raiz aí é 2,5. Questão de número 7. Então vamos lá. Figura a seguir representa a vista superior de um apartamento, né, no formato retangular. A área é 63 metros quadrados. Então, seja, aqui dentro é 63 metros quadrados. Observe a figura descrita acima, determine uma equação tendo por base a área da região retangular. E em seguida calcule as dimensões desse apartamento. Então vamos ter a equação. A equação aí pela área, como que é que eu faço para calcular a área? Lado vezes altura, comprimento vezes largura, né? Porque a gente está falando de uma forma retangular, base vezes altura. Então temos aí, ó, x mais 5 vezes x mais 3, que é igual a 63. Por quê? Porque ele já falou que a área dele é 63. Então aqui a gente vai só descobrir a equação. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3 mais 3x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. É igual a 63. Agrupando aí, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 8x mais 15 menos 63 igual a 0. Então, x ao quadrado mais 8x menos 48 igual a 0. Então, essa aqui, ó, é a equação que a gente conseguiu formar. X ao quadrado mais 8x menos 48 igual a 0. Para a gente descobrir qual que é o valor dessas alturas aí, ou dessa largura, né, do comprimento aí, a gente precisa descobrir o valor de x. Então vamos lá, equação de segundo grau, Bhaskara. Ó, quem que é o A? 1, B, 8, C, menos 48. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado, que é 8, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 48. Então, delta é igual a 8 ao quadrado, 64. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 48. Isso aí vai nos dar aí 192. Então, delta é igual a 192 mais 64, 256. Certo? 256. Beleza? Então, ó, descobrimos o delta, então vamos lá. X é igual a menos o B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Então, x é igual a menos o B mais o B é 8, mais ou menos raiz de delta, que é 256, 2 vezes o A, que é 1. Descobriu a primeira solução. X1. Então, ó, menos 8 mais. Raiz quadrada de 256, 16, dividido por 2. Menos 8 mais 16, isso é igual a 8, dividido por 2, 4. X duas linhas. Menos 8 com menos 16, dividido por 2. Isso é menos 24, dividido por 2, menos 12. Já viu o comprimento negativo? Não, então x duas linhas está descartado. Então o valor de x aqui é 4. Então, ó, x
mais 3. Então, ó, 4 mais 3 igual a 7. Então, ó, esse lado aqui é igual a 7. E aqui vai ser igual a quanto? X mais 5. Ou seja, 4 mais 5. Isso aqui é igual a... Então, esse lado aqui é igual a 9. Tá? Então, ó, um lado da janela mede 7, né? E o outro mede 9. Número 8. Sobre a interpretação e resolução de uma equação de segundo grau. A figura acima é uma placa de argila de 13.901, guardada no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. O primeiro problema dessa placa, registrado em escrita cuneiforme, corresponde à situação. Quanto mede o lado de uma região quadrada, se a área dessa região menos o dobro da medida do lado é igual a 80. Então, ó, quanto mede o lado de uma região quadrada, né? Se a área dessa região menos o dobro da medida do lado é igual a 80, né? Então vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado menos 2x é igual a 80. Porque, ó, a área, né, quadrada menos o dobro desse lado é igual a 80. Então essa é a equação. Fazendo ela virar uma equação de segundo grau, porque, ó, segundo grau, então fica assim, ó, x ao quadrado menos 2x menos 80 é igual a 0. Tá? Resolva, né? Então vamos resolver essa equação. Então vamos ver aí. Vai ficar da seguinte forma. Quem que é o A? 1. Quem que é o B? Menos 2. Quem que é o C? Menos 80. Então, ó, delta, que é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 80. Então, delta é igual a menos 2 elevado ao quadrado é 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 320. Então, 4 vezes 80 é igual a 320. Então, delta é igual a 324. Certo? 324. Beleza? Então, vamos lá. Descobrimos aí quanto que é o delta. Certo? Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, mais o b é quanto? Menos 2, mais ou menos raiz de quanto? 324, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1. X uma linha. X uma linha. Então, ó, linha vai ficar o seguinte, menos com menos, mais. Então, fica 2, mais raiz quadrada de 324, 18, dividido por 2. Então, é igual a 2 mais 18, 20, dividido por 2, 10. X duas linhas. Então, fica 2 menos 18, dividido por 2. 2 menos 18, menos 16, dividido por 2, menos 8. Ou seja, a solução seria 10 metros aí para essa placa. Por quê? Porque a gente não tem metragem negativa, certo? Então, obrigado aí e até a próxima aula.